Análise argumentativa do livro de Marcos Bagno, intitulado A Mitologia do Preconceito Linguístico. Mito 1. O português do Brasil apresenta uma unidade surpreendente. O português do Brasil, a língua falada, é somente única? Uma? Não, de forma alguma. O Brasil tem várias regiões, então a forma de falar, algumas palavras são muito diferentes, assim como também na Libras. Cada região tem o seu modo de falar um ou outro sinal diferente. São diversas formas. Esse segundo mito fala que a forma de ler e de ver. Como assim? Só no Brasil fala diferente português. Que o brasileiro não sabe português? Só Portugal que domina e fala bem e tem habilidade nessa língua? Não é verdade. O Brasil tem sua forma própria de falar, sua própria língua, sua cultura. Então foi um processo muito longo, de várias gerações, 3 povos que foram os negros, os índios e os portugueses. Então a junção desses 3 povos foi criada o português. Se desenvolveu a partir destes. Então o português de Portugal é totalmente diferente. A língua é muito diferente do Brasil. O jeito de falar é próprio de cada país, especialmente o Brasil. Eles sabem sim falar, eles não são inconscientes da língua, não. Porque a língua de cada país é diferente, assim como Libras. O surdo usa a língua daqui do Brasil e a Libras de outros países, os sinais são muito diferentes de outros países. Assim como a língua portuguesa, a Libras também. Na Espanha é diferente, dos índios, o inglês é diferente, então cada um tem sua língua, cada país tem sua forma de se expressar, totalmente diferente. Mito 3. Português é muito difícil. Mas não, essa concepção se dá porque alguns estudos e alguns ensinos foram de forma muito fraca. As crianças às vezes não têm esse conhecimento e é uma pena. Precisa, de um professor com uma formação apropriada, uma boa formação, seja habilidoso na sua área, para que seja ensinado de forma correta, de qualidade. Também muitos livros de português são muito aprofundados e não há necessidade de uma norma tão culta, pois o português falado é totalmente diferente do que se escreve. A estrutura do texto, a organização das palavras é muito complexa. O modo de falar já é o mais simples que temos costume no dia a dia, os que oralizam, os ouvintes que falam. Esse mito 4 aborda a questão de que pessoas que não sabem falar bem, falam errado, porque não tem estudo, não tem conhecimento, mas não é bem assim. O que acontece? É uma outra coisa diferente. Teve a questão das experiências de vida, o acesso dessa pessoa na escola, alguns nunca foram à escola, é muito triste isso. Não teve como se desenvolver, não teve bons diálogos e sente dificuldade ao falar, ao compreender as coisas, se expressa diferente.
Claro que pode errar uma ou outra palavra, isso é normal. Pessoas do campo também têm a fala muito, a oralidade simples. Muitos não tiveram estudo. A família mesmo, as nossas famílias, nossos pais e avós não tiveram conhecimento e é normal. O mito 5 fala que é muito melhor o português de alguns lugares, por exemplo, no Maranhão. Algumas pessoas falam que no Brasil a palavra tu, que é normal usar esse termo tu, ou você. O uso depende da região, pertence à comunidade, mas são iguais. A língua de cada região é diferente a forma falada. No mito 6, então, tem essa cobrança muito forte dos livros que tem que falar da mesma forma, muito formal, mas não precisa disso não é necessário. O que é que acontece? Os livros, a língua, está de uma forma de uso formal para escolas, faculdades. Então pertence esse uso. Por exemplo, secretaria, direção e outros órgãos. Mas é normal também a fala das pessoas na rua é de forma informal, mais simples. Então, nos livros você vai falar igual? Não tem necessidade de uma estrutura tão complexa. Se o diálogo é possível ser compreensível, igual das ruas, é normal. Mito 7. Precisa ter um conhecimento muito aprofundado na gramática, estudar muito para falar bem, escrever também bem? Não necessariamente. A gramática muito aprofundada é fácil? Não, é muito difícil. Não é fácil dominar. Os professores que estudam, têm mestrado, doutorado, se aprofundam, sim, tem costume. Mas as pessoas têm uma linguagem mais simples e isso não tem problema nenhum. A gente pode usar a língua em vários locais de maneiras diferentes. Outros lugares pode ser simples, outros aprofundados na gramática, então não precisa todos ter esse aprofundamento. Isso foi mais uma invenção da elite para ter um controle social. Esse português tão difícil que nem todos têm acesso na sociedade. Então isso gera muitos problemas que as pessoas têm dificuldade de estudar, mas escondem, na verdade, a exclusão. Muitos não têm acesso a estudo e não conseguem estudar, mas são pessoas simples que conseguem ler, escrever, se expressar e é normal. No oitavo mito, alguns dizem que precisa ter faculdade, muita habilidade, estudar muito, perfeitamente, uma formação em nível superior, você vai se tornar rico, é verdade? Não. Algumas pessoas estudam bastante, são extremamente inteligentes, mas são humildes, ou o salário é bem simples. Às vezes tem empresários que não tiveram estudo e a família é rica, tiveram sorte na vida. São muito mais ricos que outras pessoas, professores, né, que são muito inteligentes, habilidosos na área, mas o salário é simples. E é normal também. Estudar profundamente e ter formação significa que a pessoa vai ser rica? Não. É totalmente diferente. Tchau, tchau.